Oi, pessoal. Então, a gente está aqui hoje com mais um dia de bate-papo da plataforma Parkinson Conecta. A ideia dessa plataforma é trazer mais informações para vocês, informações de qualidade, com embasamento científico. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que está muito em alta, que é essa nova forma de levodopa que está para chegar no Brasil, que ainda não chegou, né? Hoje a gente tem basicamente, ou a gente tem única e exclusivamente formas de levodopa que são para serem tomadas por via oral aqui no Brasil. E a gente tem essa novidade que já chegou em alguns países, que é a bomba de levodopa, e que está para chegar no Brasil em breve. E, então é um assunto que tem aparecido bastante na mídia, e acho que vale a pena a gente conversar sobre isso. Eu sou a Isabela, essa é minha colega Joyce. Prazer, gente. E E bora papear, né, Isa? vamos papear que tem bastante coisa para falar, né? Do consultório, essa bomba de levodopa, essa levodopa líquida, os pacientes têm perguntado com frequência porque realmente eles têm sido expostos a várias notícias na internet e eles estão botando muita expectativa nesse tratamento. Então, acho importante a gente trazer, esmiuçar todos os detalhes, como que funciona, como que vai funcionar, para quem que está indicado, né, Isabela? Acho que isso vai ser bacana para o pessoal, né? Com certeza. Então, vamos começar assim do básico, falar um pouquinho sobre a levodopa que a gente tem hoje, mas eu queria entender assim, por que que às vezes a levodopa por via oral não é o melhor caminho? Ou por que que a levodopa via oral é diferente dessa outra levodopa que não é por via oral? Qual é a diferença que isso vai trazer? Bacana. Eu acho que é importante fazer essa contextualização para depois a gente dar alguns passinhos à frente, né? A levodopa via oral, tem várias formulações no Brasil, mas todas de ingestão, né? Tem cápsula, tem comprimido dispersível, tem comprimido revestido. A levodopa é a principal medicação para tratamento da doença de Parkinson. É o que a gente chama de padrão ouro. É a medicação que mais vai melhorar o sintoma do paciente e aqui tem menos chance de dar efeito adverso. Então, ou o paciente começa tomando a medicação logo no início do tratamento, ou ele vai tomar em algum momento ao longo da trajetória dele. E aí, embora seja super eficaz, a desvantagem da levodopa via oral é que ela tem uma absorção que a gente chama de errática. Então, ela sofre bastante com algumas variáveis, porque uma vez que o paciente ingere por boca, ela vai para o esôfago, estômago, intestino, aí lá no intestino ela cai na corrente sanguínea, vai na corrente sanguínea até atingir o cérebro, e aí lá essa levodopa é transformada em dopamina, e essa dopamina é captada pelos neurônios para poder ter a sua ação de melhorar os sintomas motores. Então, em todo esse trajeto, até ingestão, absorção e captação intestinal para entrar na corrente sanguínea, essa levodopa pode sofrer interferências. É como se a gente ingerisse uma quantidade e não necessariamente chegasse a mesma quantidade na circulação sanguínea e lá no cérebro. Então, por exemplo, se a pessoa toma a levodopa junto com o alimento, existe a possibilidade de haver um atraso na absorção dessa medicação. Se o paciente toma a medicação junto com alimentos ricos em proteínas, as proteínas, elas são formadas por pequenos aminoácidos. Então, eles competem, eles entram no corpo pelo mesmo portal no intestino que a levodopa. Então, na hora que chega lá no intestino, eles vão competir pelo mesmo local para serem absorvidos, o aminoácido e a levodopa, e isso pode acarretar numa redução da absorção. Então, a ingestão via oral provoca uma absorção incerta da quantidade que a gente ingeriu. E isso é um problema, porque para alguns pacientes isso pode provocar uma flutuação do efeito. Então, olha, eu tomo, demora bastante para fazer efeito no meu corpo, que é um atraso de início, ou então eu tomo a medicação, parece que tem hora que eu tomo e faz efeito, e tem hora que eu tomo e não faz efeito algum. Ou então eu tomo a medicação e logo depois eu já começo a ter uma perda de efeito, e junto com isso também, além da parte da ingestão junto com alimentos,
a própria constipação intestinal é um problema, porque se o paciente está com o intestino preso, a levodopa pode ter uma menor absorção para a corrente sanguínea e, consequentemente, para o cérebro, né? Eu imagino que você deva enfrentar esses problemas também com seus pacientes no consultório, né? Sim, acho que a levodopa ainda é a melhor medicação que a gente tem hoje, né? É a medicação mais efetiva e com menos efeitos colaterais e funciona para a grande maioria dos pacientes. Mas para alguma parcela dos pacientes que têm a doença de Parkinson, pode ser que eles evoluam para um momento da doença em que talvez a medicação não tenha mais o mesmo efeito que antes teve. E aí, nesses períodos, né, essa absorção por via oral pode ter essas dificuldades, né, com relação ao intestino, a uma má absorção intestinal, ou a essa competição, né, por proteínas. E aí, nesse caso, talvez a gente possa pensar nessas outras formulações, e por isso que a gente está ansioso pela chegada dessa medicação nova, que traz uma possibilidade a mais de tratamento para alguns pacientes específicos, né? E Então, aí, pensando, pode falar. não, então a promessa seria tentar é, melhorar ou burlar essa dependência da absorção pelo trato gastrointestinal. Então, seria direto na pele e depois circulação sanguínea. Acho que foi importante você trazer esse contexto para a gente. Existe um problema, a resposta seria, a solução seria essa, né? E aí, pensando nisso, quais seriam então os pacientes, assim, seguindo esse fluxo, né? Quais seriam então os pacientes que teriam indicação de talvez usar essa medicação? Ô, Isa, antes disso, eu quero só pontuar porque eu acho importante, né? Essa levodopa líquida, teoricamente, é o mesmo composto, é só a forma de entregar que é diferente. Então, a levodopa via oral é num comprimido, a levodopa líquida é numa formulação num conteúdo líquido, né? Na verdade, o que se tem é a foslevodopa junto com foscarbidopa, que é um composto que faz com que essa levodopa não seja degradada no corpo e vá tudo para o cérebro, né? Essa carbidopa. E aí, essa foslevodopa foscarbidopa seria o que a gente chama de prodroga, que é uma medicação mais estável, né? Na fase líquida, uma vez que ela é injetada na circulação, lá no subcutâneo, né? Na verdade, é uma bomba, né? Com uma seringa e o conteúdo líquido dentro dessa seringa. Essa bomba é o que você chamou de pump, que é do tamanho assim de dois celulares ou de um rádio antigo, né? E aí ela é conectada por uma mangueirinha e essa mangueirinha é conectada a uma agulha pequenininha, que é colocada no subcutâneo. E essa agulha é rodiziada de local em local a cada 72 horas, 3 dias, né? Uma vez que essa prodroga entra no subcutâneo, ela é transformada na medicação ativa, que é a levodopa mais carbidopa. Essa carbidopa protege a levodopa de não ser metabolizada no corpo para ela sobrar tudo para o cérebro. Então, vai ser mais ou menos esse mecanismo de ação. E aí, esse pump, que é a bombinha, o paciente tem que carregar consigo, né, durante o dia todo, e a vantagem é que ele vai infundir a medicação durante 24 horas numa velocidade teoricamente constante, né? Então, tantos ml por hora, né? E aí que entra na pergunta que você jogou aqui, né? Que eu acho super importante que os pacientes tenham noção. Para quem que é esse tipo de medicação? Né, esse tipo de tratamento. A gente considera esse tratamento como um tratamento avançado, uma terapia avançada na doença de Parkinson. Então, obviamente, como é uma terapia avançada, a gente considera que ela não é simples. Então, ela não é indicada para o paciente na fase inicial, cujo tratamento está com um manejo mais fácil. Ele toma o remédio, ele sente o remédio o dia todo. Ele vai ser indicado para o paciente que já está em fases mais moderadas ou avançadas, que já está sofrendo com os problemas relacionados ao tratamento, especialmente efeito curto de medicação, junto com as discinesias. Porque qual que é o panorama?
paciente começa com a doença de Parkinson, ele começa a tomar levodopa, vamos supor, 3 vezes ao dia. Ele toma, ele sente plenamente esse efeito, ele não consegue discernir entre início de efeito e fim. Mas com o avançar da doença, ele começa a perceber que antes de chegar no próximo horário, parece que o remédio acaba, o efeito e os sintomas aparecem. Então, isso tem uma necessidade de fazer o quê? Ou aumentar a dose do remédio por tomada, ou encurtar, então, as tomadas. Então, se antes o paciente tomava uma vez de manhã, uma vez antes do almoço, uma vez no meio da tarde, ele começa a ter que tomar de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas, e isso não é vida. Então, e aí, quanto mais remédio, maior a chance de discinesias, e fica aquele panorama, né? Acorda, toma o remédio. O remédio faz efeito, solta, destrava. O paciente pode ficar cinético, que são aquelas dancinhas que parece que tá com um ciricutico no corpo. Acaba o efeito antes da próxima tomada, umas 4, 3 horas. Tem que tomar. Aí aparecem os sintomas de travamento, lentidão e tremor. Toma o remédio de novo, destrava, pode ficar discinético, aí acaba o efeito antes e fica nesses picos e vales, ou seja, flutuações motoras, e isso prejudica demais a qualidade de vida do paciente. Então, ao invés de ficar tomando a medicação a todo momento e sofrer com essas variações, a foslevodopa foscarbidopa, que seria a levodopa em bomba, né, líquida, serviria para fornecer de uma maneira menos pulsátil, mais controlada e contínua, para evitar essas variações, tentando chegar ao que a gente chama de fisiológico, pertinho do que a gente chama de fisiológico, que é como o nosso cérebro funciona, né? A gente chama isso de estimulação contínua da dopamina, né? Então, para resumir um pouquinho, né, o que você falou, então essa medicação ela estaria indicada para pacientes que estão numa fase da doença em que existe uma flutuação motora, que é isso que a gente chama essa variação, né, na absorção da medicação e com efeitos colaterais relacionados a isso. Então, aqueles pacientes que tomam muitas vezes a levodopa ao longo do dia e percebem o efeito acabar, às vezes, antes da próxima dosagem, né? E ficam tomando muitas e muitas vezes. E para aqueles pacientes que têm discinesia, que são aqueles movimentos involuntários, que geralmente podem aparecer no pico da medicação, mas em alguns casos podem aparecer também quando a medicação está acabando. Dessa maneira, essa bomba seria capaz de entregar uma quantidade mais estável e contínua da medicação, diminuindo esses efeitos colaterais e diminuindo esses momentos em que o paciente fica sem medicação. Parece um mundo perfeito, né? Exato. E assim, outro detalhe negativo da vida do paciente que pode melhorar é que geralmente os pacientes tomam remédio durante o período diurno, que é o momento do dia que eles têm mais demanda, que está trabalhando, que está cuidando do filho, que está fazendo atividade física, que está acordado. À noite, geralmente, os pacientes não têm tanta demanda energética, mas eles acabam sofrendo com os sintomas motores do Parkinson. E às vezes eles tomam remédio de liberação prolongada, mas não faz aquele efeito todo, ou às vezes eles nem tomam e ainda sofrem com sintomas de travamento. Então, como a bomba ela entrega a levodopa durante 24 horas, isso daí garante um fornecimento de dopamina no período noturno, então melhora os travamentos noturnos e durante a manhã, ao acordar, permitindo ao paciente, por exemplo, que ele evite de levantar no meio da noite para fazer xixi, todo travado, com dificuldade para andar, e eu acho que isso daí vai ter um impacto muito positivo. Com certeza. E aí, lembrando aqui um pouquinho, né, do que a gente tem aqui no Brasil hoje, a gente fala bastante da cirurgia de DBS. E a cirurgia de DBS, como a gente sempre fala, tem uma indicação um pouco parecida, né? Que ela geralmente é indicada para pacientes que estão nessa fase que a gente chama de flutuações motoras. Você acha que essa terapia é algo que vem no lugar do DBS, ou ela concorre com o DBS, ou você acha que são terapias que podem andar juntas? Como que funciona isso?
Ai, na minha visão, serão terapias que vão agregar ao paciente igualmente. Vão ter pacientes que vão ter indicação para as duas terapias. Por exemplo, vai ter aquele paciente com Parkinson, em fases mais moderadas, com flutuações motoras, que ele poderia se beneficiar tanto da levodopa de infusão contínua quanto do DBS. O que vai determinar qual vai ser o melhor tratamento para o paciente vai ser, por exemplo, a preferência do paciente. Ah, eu prefiro não fazer cirurgia, eu não me incomodaria de usar uma bombinha e carregar, né? E até mesmo o acesso do paciente a todo esse sistema de cuidado, porque, por exemplo, uma bomba de infusão de levodopa, não basta só o paciente adquirir ela e querer usar, ele vai ter que ter todo um treinamento, vai ter que ter um suporte, né, de equipe médica, de da empresa farmacêutica, de enfermagem para cuidar do local de inserção da agulha, ao passo que o DBS ele vai ter que ter toda uma equipe, né, composta pelo neurocirurgião, que vai operar, o neurologista que vai fazer a programação. A programação, ela tem que ser feita periodicamente, então o paciente tem que ter acesso a essa equipe. E uma coisa que vai determinar também é, por exemplo, essa foslevodopa, foscarbidopa, que é a levodopa de infusão contínua, a gente não sabe qual que vai ser o preço, a cobertura por planos. E o DBS, que é a marca-passo cerebral, é um tratamento que é disponível em alguns centros do SUS e os planos de saúde fornecem mediante algumas especificações, como doença de Parkinson clinicamente determinada, alguns anos de sintomas, mais que 5 anos de sintomas e uma indicação muito bem feita. Então, eu não vejo como algo substitutivo. Eu vejo como mais um arsenal terapêutico que vai ter gente que vai ter mais perfil pela levodopa de infusão subcutânea contínua e vai ter gente que vai ter mais perfil para DBS. Vai ter esse paciente que vai falar assim: eu realmente acho que eu não gostaria de carregar uma bombinha de infusão subcutânea durante 24 horas. E eu também enxergo até mesmo essa bombinha de infusão subcutânea, até mesmo como uma ponte para o paciente fazer a cirurgia. Então, ele está naquele momento de flutuação motora, com a qualidade de vida ruim, tomando remédio, com essas flutuações de acabar o efeito antes, com discinesia, ele pode utilizar a bomba de difusão subcutânea e controlar um pouquinho a qualidade de vida dele para se preparar para a cirurgia. Então, essas nuances vão ter que ser acordadas entre paciente, família e médico responsável, que é o neurologista, especialista em distúrbio do movimento, e é por isso que a gente tem, né, Isa, uma página dentro da plataforma Parkinson Conecta, que é a rede de apoio, para facilitar o caminho entre o paciente e os melhores profissionais para atendê-lo. Porque, ao nosso ver, o profissional da parte de saúde médica que mais sabe sobre Parkinson é o neurologista especialista em distúrbio do movimento. Então, a gente quer que o paciente já acesse esse neurologista e não fique rodando por aí e, às vezes, recebendo tratamentos subótimos. A gente quer encurtar esse caminho, basta o paciente colocar neurologista especialista em Parkinson e colocar a cidade onde ele vive ou a cidade mais próxima. Perfeito, é isso mesmo. A gente sabe que com essa medicação a gente vai ter um arsenal ainda maior para tratar os nossos pacientes, né? Como eu costumo dizer, na doença de Parkinson, a gente tem muito o que fazer, a gente tem como melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes, né? Mas todas essas terapêuticas precisam ser, e geralmente são mais bem gerenciadas por quem entende do assunto. Então faz muita diferença ter um neurologista especialista acompanhando vocês. E a gente espera que logo, logo, em breve, a gente tenha mais essa medicação no nosso arsenal para melhorar a qualidade de vida de muitos pacientes com doença de Parkinson, que com certeza teriam indicação de usar essa levodopa subcutânea, né? Exatamente. No Japão, eles já estão utilizando há alguns anos, Canadá, alguns países da Europa e Estados Unidos. Então, eles vêm tendo essa curva de crescimento. Pelo que alguns colegas de outros países têm comentado com a gente,
vai ter que ter toda uma equipe de suporte mesmo, até mesmo para cuidado com a local de inserção, para evitar inflamações. Então, assim, no Brasil a gente vai ter que pegar a experiência de outros países e ver como que melhor se adapta na nossa rotina, né? Com certeza, vai ser um caminho de aprendizado aqui também, né? Exatamente. E aí a gente vai trazer isso tudo em tempo real. Então, assim, agora a gente está fazendo esse bate-papo em maio de 2025 e a gente espera que ainda nesse ano esse produto chegue para a gente o mais rápido possível. A gente não sabe como que o paciente poderá ter acesso a ele, se é só por vias particulares, se é por planos de saúde, mas assim que a gente tiver alguma notícia, a gente bota aqui no canal e também na comunidade Parkinson News, que é o nosso blog de notícias, que a gente tenta atualizar diariamente. Isso mesmo, essa medicação agora ela está já para ser aprovada pela Anvisa, né? Então, realmente parece que esse seria o último passo para começar a ter essa medicação sendo comercializada no Brasil. Então, muito provavelmente, ainda esse ano, talvez começo do ano que vem, a gente tem alguma novidade aí para contar. Exatamente. E aí, não se esqueçam de, caso vocês tenham alguma dúvida, colocar aqui nos comentários que a gente vai respondendo em tempo real. E fiquem ligados para os próximos bate-papos da plataforma Parkinson Conecta. Se vocês quiserem algum tema específico, coloquem aqui nos comentários que a gente vai tentar abordar para que a gente consiga informá-los da melhor forma possível, de maneira confiável, já que é na internet tem um boom de informações e acho que, assim, colocando na ótica do paciente, fica difícil confiar o que é, discernir, né, Isabela, o que é confiável do que não é. Certeza. Nosso objetivo é disseminar essa informação confiável e com embasamento científico para ajudar vocês cada vez mais. Certinho, gente. Até o próximo bate-papo. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.